Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, cá estamos para mais um Política Impura. Connosco a presença habitual de Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Viva. Vamos começar com a nossa revista das notícias da semana e começamos precisamente com o congresso do PS no fim de semana passado. Conta-nos lá, Henrique, o que é que aconteceu? Ora bem, o congresso do PS foi um congresso sem grande história, mas ao mesmo tempo um congresso que poderá indiciar o futuro do próprio partido. Não foi um congresso com história porque se pensava que alguns militantes socialistas, nomeadamente a Ana Gomes, fosse trazer o caso Sócrates e outros casos idênticos de corrupção que andam à volta do PS para o Congresso. A Ana Gomes tinha anunciado essa intenção. No entanto, não foi isso que aconteceu. O problema da corrupção passou completamente à margem do PS, porque António Costa bem sabia que seria uma forma de queimar o próprio partido. E afinal de contas, não se discute a corrupção noutros partidos e discutia-se no PS, quando o PS se afastou completamente e se demarcou já completamente deste tipo de procedimentos, sem sequer defender os seus intervenientes, nomeadamente José Sócrates, que por causa disso se retirou da militância do próprio Partido Socialista. Ora bem, o Partido Socialista teve ali em confronto duas vias que se mostraram totalmente contraditórias. Uma via mais ou menos no prosseguimento do blairismo, uma via que tende muito para o Bloco Central, uma via que pretende o PS como um partido não muito diferente do PSD e, portanto, sempre disposto a aliar-se com o PSD, que é a via de Augusto Santos Silva e, sobretudo, do Francisco Assis, que se têm mostrado sistematicamente contrários a esta solução governativa, e uma outra via que teve como rosto predominante o Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos é um indivíduo bastante capaz, um bom governante, como tem mostrado, e alguém que tem uma consciência de esquerda muito diferente da prática que o Partido Socialista levou a cabo, quer com Guterres, quer com Sócrates, e portanto, disposto a fazer uma mudança para a esquerda do Partido Socialista, porque a questão está essencialmente na intervenção do Estado. Deve o Estado intervir ou não na economia? Os liberais, estilo Francisco Assis e Augusto Santos Silva, entendem que não, que o Estado não tem de intervir na economia, que o Estado tem apenas de regular o funcionamento da economia, que a economia deve ser deixada para os privados, enquanto que o Pedro Nuno pretende que o Estado intervenha na economia, tenha um papel não só regulador, mas interventor e sendo um ator importante no domínio da economia. Ora, aquilo a que assistimos no Congresso do Partido Socialista foi que claramente a via do Estado interventor na economia, que no fundo era a via original do Partido Socialista, do primeiro programa do Partido Socialista e, de certo modo, do atual programa do Partido Socialista, que essa via
foi a via que triunfou dentro do Congresso, sobretudo pela votação das moções de especialidade e pela adesão que o discurso de Pedro Nuno Santos teve no Congresso, que alguns dizem mesmo que ofuscou o discurso de António Costa. Ora, isso é uma novidade dentro do Partido Socialista e vai determinar o futuro do partido. Acredita-se que Pedro Nuno Santos poderá ser o sucessor de António Costa, embora António Costa tenha dito que está longe de estar reformado e não há razão nenhuma para querermos que ele esteja reformado. Ele ainda é relativamente novo e, portanto, terá muito a dar na política e a política é realmente a sua grande paixão. Portanto, não acredito que António Costa se reforme, já nem sequer nesta legislatura, muito menos nesta legislatura, mas nem sequer, eventualmente, nem sequer na próxima, mas saindo António Costa de cena, não duvido que Pedro Nuno Santos conquiste o partido, porque ele tem um discurso de rigor, simultaneamente de rigor e também de um discurso social, um discurso em que a política é para os cidadãos e não apenas para enriquecer uma minoria que, supostamente, com o seu enriquecimento, iria arrastar um enriquecimento da generalidade da população. Sim. Bom, entretanto, no Parlamento foram discutidos e rejeitados diversos projetos de lei sobre a eutanásia. O que tens a dizer sobre isto? Bem, de certo modo foi uma surpresa para mim a derrota das propostas de lei da eutanásia. De certo modo. Porque, em primeiro lugar, eu acreditei que uma boa parte do PSD, se calhar a maioria do PSD, votasse favoravelmente. O PSD tem muita gente que ainda é liberal e, portanto, é um pouco sensível a determinado tipo de questões, nomeadamente essa, que já votou favoravelmente, questões como o aborto e outras questões ditas fraturantes, o casamento homossexual, em que foi dada a liberdade de voto aos militantes, porque se trata de uma questão de consciência, e a bancada, era previsível uma divisão da bancada do PSD, simplesmente não era previsível que um tão grande número de deputados, que no fundo foram deputados escolhidos por Passos Coelho, tão grande número de deputados se manifestasse contra a posição do líder do partido, Rui Rio, que se mostrou favorável à passagem dos projetos de lei. De projetos de lei, quer do PS, quer do Bloco de Esquerda, quer do PAN, quer dos Verdes. Ora bem, a eutanásia é uma questão muito de consciência. E aquilo que me estranhou foi a posição do Partido Comunista ser frontalmente contra a eutanásia. O Partido Comunista que foi a favor do aborto, foi a favor do casamento homossexual, a favor de algumas questões que habitualmente o Bloco de Esquerda abraçava, mas que não eram alheias também ao Partido Comunista, mas desta vez, nesta questão da eutanásia, estranhamente o Partido Comunista alinhou muito com as posições, pelo menos, não digo nos seus fundamentos, mas pelo menos no que toca aos seus resultados, alinhou com as posições conservadoras e, nomeadamente, da Igreja Católica. Não achas que há aqui... Tem que haver tempo para refletir mais sobre esta questão, não é uma coisa assim espontânea, vai à Assembleia da República imediatamente. Muito refletida, admito que tenha de ser muito refletida, mas admito inclusivamente que o Presidente da República, na medida em que certamente que iria exigir um aprofundamento da legislação, e seria então
seria então o momento de aprofundar mais a legislação. Mas, afinal de contas, essa discussão podia ter sido suscitada pelo Partido Comunista, até com o adiamento da votação, pedindo o adiamento da votação para que a discussão se aprofundasse. Claro que poderá haver aqui uma defesa da vida que o Partido Comunista argumenta como sendo a razão da sua votação. Mas não só. Mas não só. Não só. Mas a verdade é que a defesa da vida... Mas a defesa da vida... E há que perceber também tudo o que está por trás. O que está por detrás, sem dúvida nenhuma, há que perceber o que está por detrás, os perigos que a eutanásia encerra, mas penso que a eutanásia é admitida em muitos países, no Japão, em Espanha, na Suíça, na Holanda, na Lituânia, na Bélgica, e o primeiro país a admitir a eutanásia, até curiosamente, foi um país da América do Sul, foi o Uruguai. Mas isso não quer dizer que os projetos não fossem aprovados na generalidade e depois na especialidade o assunto se aprofundasse. Ora, não foi essa estranhamente a opção do Partido Comunista. Eu penso que a eutanásia... Bem, eu espero que o assunto volte ao Parlamento para uma discussão mais aprofundada, porque há casos em que a eutanásia pode ser um ato de amor relativamente a determinada pessoa. É uma maldade, uma crueldade, manter pessoas sem a mínima esperança de vida e com um sofrimento horrível. Os cuidados paliativos diminuem o sofrimento, mas não... Mas o que é certo é que neste momento não há cuidados paliativos, praticamente. Não anulam. Ou muito poucas pessoas têm acesso. E, sobretudo, não anulam o sofrimento psicológico de quem está a sofrer nessas circunstâncias. Porque a pessoa, quem está a sofrer, mantém a consciência. E mantendo a consciência, ele sabe do seu sofrimento e sabe do sofrimento das pessoas também que ama e que o amam, e aí tem um duplo sofrimento. E isso deve ter-se em conta. Claro também, mas também temos de ter em conta todos os interesses económicos que poderão estar por trás disto. Isso tem de ser tido em conta, porque podia ser eventualmente um bom negócio para a família. A população portuguesa está a envelhecer. A população portuguesa está a envelhecer, que os cuidados de saúde podia ser uma forma até de evitar a prestação de cuidados de saúde, mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Está em causa outra coisa muito diferente. Os cuidados de saúde nunca serão dispensáveis e deverá continuar-se a investir nos cuidados de saúde. Agora, tem que se colocar o problema da eutanásia, porque é desumano exigir-se o sofrimento quando não há a menor esperança de vida e quando o sofrimento é absolutamente insuportável. O testamento vital. Tem-se o testamento vital, mas o testamento vital não abrange todas as situações. Portanto, a eutanásia poderá ser um caso... Há que ser bem debatido e muito refletido. Para não permitir oportunismos, quer oportunismos do Estado, que não investe na saúde e utiliza a eutanásia como uma forma, mas isso será sempre, atenção, que mesmo neste caso a vontade é sempre do doente. Muito bem. Bom, e agora vamos passar para as notícias internacionais com a guerra comercial entre os Estados Unidos e, no fundo, o resto do mundo. Sim, os Estados Unidos estão numa política aventureira e essa guerra comercial tem já provocado problemas, está a provocar problemas, nomeadamente nos países que não são produtores de petróleo. Essa guerra comercial está a fazer com que explorações de petróleo nos Estados Unidos, que não eram rentáveis,
passem a ser rentáveis e que a Europa, que está altamente dependente do petróleo como fonte energética, esteja a ver os custos de produção e, portanto, a sua competitividade a diminuir face aos Estados Unidos. E o mesmo sucede com a China. Com a Rússia, já não é bem assim, porque o preço do petróleo, a Rússia é um grande produtor de petróleo portanto, a subida do preço do petróleo interessa para a Rússia. Não já, o problema da Rússia já não é, do conflito com a Rússia, já não é tanto o problema do aço e do alumínio, mas outro tipo de problemas. E a guerra comercial, de certo modo, até beneficia a própria Rússia. O que, dada a aliança conhecida entre Trump e Putin, não é de estranhar a opção de Trump pela guerra comercial. Agora, a Europa é que tem a perder com isso. Não só com a subida dos preços do petróleo, mas com os problemas que a retaliação lhes traz. E, inclusivamente, com a guerra com o Irão, a guerra comercial com o Irão, que é uma guerra, não é uma guerra armada, mas é uma guerra comercial que, no fundo, os Estados Unidos estão a ter com o Irão, e tudo isso se engloba nesta estratégia eleitoral de Trump para, dizer ele, fazer a América grande. Make America Great. Mas ele talvez ele consiga alguns trunfos a curto prazo. A longo prazo ele vai fazer a América mais frágil. Porquê? Porque a Europa inevitavelmente irá retaliar, pelo menos nem que seja parcelarmente, irá retaliar. A Europa vai ter de investir nas energias renováveis, ao contrário do que está a fazer a América, e o mesmo irá fazer a China. Portanto, a base de sustentação da América nesta guerra comercial, que é o petróleo, a longo prazo irá ser menos forte. Por outro lado, a América está também a jogar com a força do dólar como meio de pagamento internacional. Ora bem, se a China e a Europa encontrarem meios de fazer com que as suas moedas sejam também cada vez mais meios de pagamento internacional, os Estados Unidos também, a longo prazo, irão ressentir-se grandemente, porque os Estados Unidos vivem grandemente à custa da moeda que eles injetam nos mercados internacionais. A sua economia é cerca de 1/8 da massa monetária que os Estados Unidos criam. E diminuindo a força do dólar como moeda de troca internacional, a economia dos Estados Unidos vai ressentir-se, inevitavelmente. E isso irá suceder. Vamos ver como é que a Europa vai reagir. Claro que a Alemanha é a primeira prejudicada com isto. O crescimento europeu vai ressentir-se nestas circunstâncias. Mas o comércio mundial também irá ressentir-se. E isso prejudicará gravemente também a América e prejudica também a China, sem dúvida nenhuma, mas vai prejudicar gravemente a América. Porque se a China entrar também numa guerra comercial de venda de produtos muito baratos, atenção, a América vai ter sérios vai ganhar problemas. o jogo. Sim, e entretanto passamos para a Itália e para o novo governo italiano. De um instante para o outro, pensou-se a Itália
passou de uma situação de grande perturbação para uma situação de relativa tranquilidade. O presidente italiano não aceitou um ministro que era contra o euro como ministro da Economia, um ministro que lhe foi proposto pelo Movimento 5 Estrelas e pela Liga do Norte, um Paolo Savona, que era um indivíduo altamente conservador e eurocético, como não o aceitou como Ministro da Economia, e isso levou a ataques, à desistência temporária por parte quer do Movimento 5 Estrelas, quer da Liga do Norte, de Matteo Salvini, a formarem governo. E foi posto em cima da mesa um governo de iniciativa presidencial que eventualmente Giuseppe Mattarella levava a cabo. Houve uma solução de consenso, porque essa iniciativa de Mattarella era altamente perigosa. Era altamente perigosa por várias razões. Primeiro, não se sabia se esse governo dificilmente passaria no Parlamento. Segundo, eleições antecipadas dariam à Liga do Norte uma formação política protofascista, que tem sido sustentada por Putin e que se senta ao lado de Marine Le Pen, dos neofascistas franceses, no Parlamento Europeu, daria à Liga do Norte e ao Movimento 5 Estrelas uma maioria esmagadora no Parlamento, que então o presidente Mattarella não poderia impedir de tomar posse com os ministros que quisesse. Por outro lado, quer a Europa, quer as confederações patronais, nomeadamente a Confindústria italiana, viram o perigo que isso representava e as perturbações que isso representava. Certamente que terá havido um salvar da face de ambas as partes. O Paolo Savona deixou a pasta da Economia para transitar para outra pasta. Ele não deixa o governo, continua como ministro, o ministro noutra pasta da Administração Interna, creio eu, e encontrou-se um novo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, um professor de Direito Administrativo, um indivíduo que será menos radical do que o primeiro-ministro que anteriormente tinha sido indigitado, mas que satisfará, de certo modo, os interesses das confederações patronais italianas, que têm alguma confiança nele. Por outro lado, há o acordo com a Força Itália de Berlusconi, que permitirá manter Berlusconi como um personagem intocável e portanto, no fundo, houve uma clara pressão europeia, mas essa pressão europeia não vingou totalmente e houve ali uma conciliação entre os dois conflitos de interesses. Vamos ver o que é que nos vai aguardar a Itália com uma certeza. Parece que as forças de esquerda italianas desapareceram completamente do mapa. Isso é trágico para a Europa, é trágico para a justiça, os direitos humanos, e perigoso até para a liberdade das instituições europeias. Sim. Entretanto, aqui ao lado, em Espanha, Rajoy caiu. De certo modo, um movimento contrário ao de Itália. Rajoy estava, depois de ver o orçamento aprovado, o orçamento para 2018, com muita dificuldade, tinha sido aprovado há uma semana, e Rajoy pensou que tudo ia correr bem. Subitamente,
vem uma sentença a condenar o próprio, não só o tesoureiro e figuras, nomeadamente do PP valenciano, a condená-las por crimes de corrupção a penas de prisão relativamente elevadas, com essas figuras, nomeadamente Bárcenas, o tesoureiro do PP, a dizer que Rajoy estava implicado neste esquema de corrupção, mas pela primeira vez a condenar o próprio PP. Nessas circunstâncias, Rajoy estava altamente fragilizado e dificilmente poderia manter a sua posição como primeiro-ministro. E a moção de censura, E a moção de censura passou. Passou com os votos de quem? Passou com os votos dos catalães e dos independentistas, essencialmente. Ora, isso significa que os independentistas bascos, por exemplo, que tinham votado favoravelmente o orçamento de Rajoy, porque os beneficiava o País Basco, eles, com a garantia por parte de Pedro Sánchez de manter o orçamento de Rajoy, que ele deu plenamente, eles puderam votar a favor. Também dificilmente poderiam votar contra a moção de censura, na medida em que estariam a dar legitimidade a uma governação suspeita de graves crimes de corrupção. Portanto, eles optaram, no fundo, por manter a sua posição. É natural que o próprio Pedro Sánchez lhe tenha dado garantias de maior diálogo, maior flexibilidade do que Rajoy, maiores poderes para as forças independentistas, e os próprios catalães foram no mesmo sentido, os independentistas catalães foram no mesmo sentido. Portanto, Pedro Sánchez formou um governo exclusivamente do PSOE, de certo modo replicando em Espanha aquilo que sucedeu em Portugal. Um governo com o apoio da esquerda. Neste caso, os nacionalistas bascos não são propriamente de esquerda, mas têm o apoio do Podemos, e esse apoio vai permitir a Pedro Sánchez governar. Vamos a ver por quanto tempo, em circunstâncias, mas a verdade é que nós teremos a garantia de que novas medidas contra a corrupção serão tomadas e que a Espanha terá um rumo não conservador, porque Pedro Sánchez, mesmo dentro do Partido Socialista, mostrou ser menos conservador do que a ala que se lhe opunha, nomeadamente de seguidores da linha de Zapatero. Muito bem. Entretanto, no Brasil, assistimos à greve dos camionistas. Ora bem, a greve dos camionistas é algo de extremamente complexo que implica a unidade, a união de forças de extrema-direita e de esquerda contra Temer. Não se sabe, eu não sei até que ponto é que Temer também não esteve metido nisto, porque isto não é inédito. Em 1926, quando em Portugal se implantou na revolta do 28 de maio de 1926, antes disso, o primeiro-ministro António Maria da Silva estava envolvido numa conspiração para o derrubar ele próprio. E há suspeitas sérias que Temer estivesse envolvido também nesta greve dos camionistas. Nesta greve dos camionistas que contestava ele próprio. Uma coisa é certa, o Parente, que era o Carlos Parente, que era o líder máximo da Petrobras, demitiu-se e foi substituído. A extrema-direita tentou aproveitar-se ao máximo disso, pedindo a intervenção militar. Mas também a esquerda tentou tirar proveito disso, demonstrando até que ponto Temer, que deu o pré-sal de mão beijada aos americanos,
agora aceita, sem pestanejar, a subida do preço do petróleo, que diminuirá a competitividade da economia brasileira. Repare-se que os brasileiros não têm uma rede de caminhos de ferro como tem, por exemplo, Portugal como alternativa, ou tem outros países como alternativa ao transporte à via terrestre. O transporte em caminhão é a única forma de transporte de mercadorias dentro desse país continental que é o Brasil. Ora, sendo assim, os camionistas eles iriam paralisar por completo o Brasil. Isso era um rombo enorme na economia brasileira, estava a aterrar os empresários brasileiros. E ninguém queria a continuação dessa greve. Ninguém do poder económico. Temer acabou por ceder, o Parente acabou por se demitir e ser substituído por um tecnocrata que já lá estava dentro. No fundo era o financeiro. E aquilo fica tudo na mesma. Este problema também não deriva só da Petrobras, deriva também que uma empresa que fomentou sempre a corrupção, deriva também do preço do petróleo a nível internacional, e os camionistas sentem-se desesperados, até porque, e os empresários, e agora sobretudo os consumidores é que vão pagar a fatura. Vão pagar a fatura porque a inflação vai disparar, os preços do petróleo dispararam. Esta contenção dos preços é temporária e o preço do petróleo vai fazer encarecer o preço de todos os produtos, porque os preços de transporte são muito importantes, mas os preços de fabrico também implicam energia, e o custo da energia vai aumentar muito no Brasil. Portanto, vamos assistir a um período de turbulência bastante grande no Brasil, que porá o Brasil, vamos a ver, oxalá que não seja a ferro e fogo com um novo golpe militar. Sim. Ficamos por aqui. Obrigada, Henrique. Obrigado, Olga. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.